Olá, né? Para quem não me conhece aqui, eu sou o professor Rogério. Eu estou gravando esse vídeo como uma forma de formação. Estou formando, né, os participantes do concurso que nós vamos participar, né, aqui da Escola Horácio Rosolia, o concurso Jovem Senador 2025. Então, estou gravando esse vídeo aqui para orientar os meus estudantes e também a outros, né, que esse vídeo ele chegar. Então, esse concurso ele é muito importante. O tema da redação esse ano é sobre as emergências climáticas. Então, haja no presente para que nós tenhamos um futuro sustentável. Então, aqui eu vou passar as principais orientações de como é que o concurso ele vai funcionar. Bem, então, para início da nossa conversa aqui, então, os critérios, né, da produção textual. Então, quais serão os critérios que essa redação ela será julgada pelo corpo, né, pelo corpo de especialistas que vão analisar cada texto para que nós chegamos ao vencedor estadual. Bem, então, primeiro, o texto ele deve ser inédito, ele não deve ter sido publicado em nenhuma mídia e também ele não deve ter sido escrito em nenhum concurso anterior. Então, todos nós devemos ter esse cuidado de analisar esses textos para que nós evitemos, né, para que não haja, que não ocorra textos repetidos, né, dentro desse concurso. Se quando o tipo, né, do texto, a tipologia do texto, então o texto ele deve ser dissertativo, argumentativo. Então o estudante ele deve realizar uma dissertação, né? Então argumentar sobre o tema, né? Então esse é o critério que esse texto ele vai ser analisado, ele vai ser avaliado para ver se ele chegará ao objetivo de ser a melhor redação do estado de São Paulo. Bem, então não ter identificação, né, do estudante nem na escola, no corpo do texto. Então, no texto, no decorrer do texto, não pode ter nenhuma citação ao nome do estudante e à escola que ele pertence. Bem, outro ponto que sempre gera algumas dúvidas, mas dessa vez eu fui atrás e vi que não pode ter título. Então, o texto ele deve ser corrido, ele não pode ter um título. Ter no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas. Levando em consideração se é um texto dissertativo argumentativo, esse texto ele deve apresentar o problema, ele deve desenvolver o problema e ele deve apresentar uma proposta para que esse problema ele seja mitigado, ele seja combatido, ele seja minimamente resolvido. Então, 20 linhas a 30 linhas é uma quantidade muito comum em textos, né, de concurso, principalmente em concursos públicos, no Enem, né? Então, é sempre cobrado dos nossos estudantes para que eles comecem a produzir textos nessa linha, né? Seguindo esse modelo estético aí. Bem, o texto ele deve ser manuscrito pelo próprio estudante, deve ser legível. Então, nesse caso, o estudante ele deve caprichar na hora de passar, né, para a folha de resposta. Então, deve estar na língua portuguesa, em conforme a acordos ortográficos da língua portuguesa. Então, é importante, né, para que nós possamos orientar os nossos estudantes para que ele realize esse texto numa língua formal, né? Então, não usar gírias, não usar palavras de baixo calão, né? Então, fazer com que seja um texto, né, dentro do nível aguardado para participar dessa competição em nível estadual. Bem, então, o que será usado como pretextos para desclassificação? Ah, mas você precisa falar de desclassificação? Precisamos, porque isso pode gerar alguns conflitos, né? Alguns momentos eu percebi que alguns estudantes eles vinham me questionar. Ah, mas a minha redação eu considerei que ela ficou boa. Por que que a minha redação ela não foi enviada, né, para o concurso estadual? Bem, então primeiro, é apenas uma redação por escola.
Segundo, ela deve preencher todos esses requisitos. Então, primeiro, caso seja plágio, né, fraude comprovados, né? Então, no caso, se o estudante ele pegou esse texto em algum local na internet, né? Então, a comissão julgadora, ela vai avaliar esses critérios e essa redação ela será descartada. Primeiro, identifique o estudante ou a escola por assinatura, pseudônimo, desenho, rasura, carimbo, referência direta ou indireta ou marca identificadora fora do campo específico. Então, se dentro do texto foi encontrado qualquer tipo de rasura, assinatura, desenho ou carimbo da instituição ou de qualquer citação direta ou indireta ao estudante, ou, né, a questão de citação direta ou indireta a outros autores, isso também vai gerar a desclassificação. Seja enviada à Secretaria da Educação no prazo de até 30 de abril de 2025. Então, nós temos até o dia 30 para que essa redação ela seja enviada ao órgão julgador. O autor, ele seja parente de até segundo grau em linha reta, colateral ou afim do senador ou do secretário da Educação e do seu estado ou do Distrito Federal e das equipes organizadoras da secretaria. Então, nesse caso, aonde eu trabalho, nós não teremos esse problema. Mas se esse vídeo ele chegar até outras escolas, é importante que vocês se atentem a isso. Então, o autor, ele não pode ter nenhum laço parental, né, com esse, né, com a comissão julgadora, com o senador organizador, ou com qualquer senador, com o secretário da educação do seu estado, né? Então, é importante que isso seja levado a sério, porque isso é levado em consideração e pode gerar a desclassificação desse participante. Bem, então, nos termos da legislação vigente, será permitido o auxílio na transcrição da redação aos estudantes que comprovadamente necessitem de atendimento diferenciado. Nesse caso, a escola deve informar na ficha de inscrição qual atendimento diferenciado foi oferecido ao estudante e encaminhar os documentos para que comprovem a necessidade de atendimento diferenciado declarada. Na folha de redação não deve ter qualquer referência à necessidade do atendimento diferenciado do estudante, sob pena de desclassificação. Então, como nós estamos participando de um concurso democrático, então todos devem ter a oportunidade de participar. Então, dentro dos critérios do concurso, aqueles que necessitam de auxílio, de apoio, ele terá esse apoio, principalmente na parte de transcrição para a folha de resposta. Então, no caso aí, cada escola, ela vai entender e ela vai trabalhar a partir da sua realidade, do seu chão de sala mesmo. Então, dentro desses critérios, o estudante que quiser participar, que ele tiver uma deficiência, ele pode participar. Dentro da inscrição, dentro da folha de inscrição, deverá estar presente, se por um acaso ele for classificado como a melhor redação da unidade escolar, será necessário apresentar como é que foi esse apoio a esse estudante. Só que dentro do corpo da redação não deve estar presente nada referente a esse apoio, apenas na ficha de inscrição. Então, apenas naquela parte onde nós vamos identificar o estudante, entre outros detalhes, que é importante nós frisarmos. Eu não coloquei aqui, mas é importante também frisar que o estudante que ele é menor de idade, né? Então, o estudante menor, ele precisa que o pai ele assine a ficha de inscrição, né? É importante frisar isso aí também. Aos estudantes que são maior de idade, então não é necessário esse procedimento, mas fica aqui a importância desse detalhe. E também, quando houver a participação, por um acaso, se o estudante que participar, né, desse concurso, ele for escolhido como a melhor redação do estado, ele terá
dentro do acompanhamento no Senado, ele deverá estar acompanhado com o seu responsável. Bem, então, quais são os critérios de avaliação? Então, no caso, para chegar a uma avaliação nota 10. Primeiro, a legibilidade, respeito às margens, a indicação do parágrafo. Então, a estética do texto, o parágrafo, o aluno respeitar as margens, né? Então, isso é um critério de avaliação que vale 0,5. A estrutura do texto. A estrutura, a introdução, desenvolvimento, a conclusão. Então, cada um desses critérios, ele vai valer 0,5, chegando a estrutura textual valer 1,5, né, dentro desses critérios. Se a apresentação, ela foi bem realizada, a apresentação da tese, o desenvolvimento das ideias e também a conclusão, a proposta de intervenção respondendo quem, o que e como. Então, quem vai fazer? O que vai fazer? E como vai fazer? Bem, a correção gramatical e sintática. Então, a ortografia, a pontuação, a acentuação, regência ao ritmo do texto, a concordância, né, a concordância verbal, que é importante para que o texto ele tenha uma lógica, e a propriedade vocabular. Então, a questão de que o estudante ele precisa apresentar um vocabulário robusto, né, com bastante variação linguística, não usar, né, não se colocar no texto na questão de uma forma redundante, né? Então, repetindo várias vezes termos e palavras dentro desse texto. O desenvolvimento do tema proposto, então a abordagem, o posicionamento, a argumentação coerente com o tema. Então, o tema, como é a crise climática, então o estudante, ele precisa estar a par do que ele vai falar. Então, a questão de ele ser objetivo, a questão de que ele não fique em um texto redundante. Então, ele precisa ser objetivo dentro do número mínimo e do número máximo de linhas. No caso, no número mínimo, 20 linhas, e no número máximo, 30 linhas. Então, é preciso ser objetivo. Organização, né, a questão das ideias, ter a coesão e a coerência das ideias. Então, o estudante, ele está falando que ele, né, que ele está falando sobre as mudanças climáticas. Ele está realizando uma crítica, né, uma crítica sobre uma empresa, um grupo que polui, que colabora para o aquecimento global. E depois ele vem e elogia essa empresa. Então, é uma forma incoerente, né, de você ter esse argumento, né? Então, o argumento ele deve ser coerente. Ele deve seguir uma linha de coerência dentro, né, desse concurso. O domínio do conteúdo. Então, ele tem que apresentar que ele sabe o que ele está falando. Então, cada item desse, ele vale 0,5, que corresponde a 3 pontos na redação. A originalidade e a criatividade, que é importante, de uso de recursos para prender a atenção do leitor, clareza, impacto na abertura e na variedade de recursos retóricos. Então, é importante que o texto ele seja um texto bom de se ler, né? Então, que seja atrativo, que prenda o leitor, né? Porque é um critério importante, né, a ser cumprido em qualquer texto. Você deve pensar que você está escrevendo para o outro. Então, se você está aí escrevendo para o outro, então como é que você vai prender a atenção dessa pessoa? A questão do uso criativo da linguagem e das ideias, inovação na escolha do tema e abordagem, expressividade, originalidade linguística e conexão inusitadas. Então, dentro dessa questão da criatividade, o autor ele precisa ser criativo, buscar novidades, né? Então, trabalhar com textos onde esse texto ele seja atrativo dentro do que será avaliado. Então, somando todos esses critérios, nós chegaremos à nota 10. Então, o estudante que ele conseguir cumprir todos esses critérios que nós estaremos avaliando, nós teremos, né, o critério que o estudante ele vai, né, chegar à nota que pode levá-lo a vencer a seletiva estadual. Bem, então, o calendário.
né? O início do concurso, ele foi no dia 5 de fevereiro de 2005, e o final das inscrições, 30 de abril. Então, nós estamos dentro ainda, desse limite. A seleção para a etapa estadual, prazo final, 30 de maio. Então, nesse caso, eles têm o prazo até dia 30 de maio para realizar todas as correções e também fazer a seleção. A seleção para a etapa do Senado. Então, prazo final, dia 13 de junho de 2025. No dia 27 de junho será anunciado aqueles que venceram o concurso, né? Então, quem são os representantes de cada unidade, de cada estado da federação. E a semana de vivência, a de vivência legislativa, no caso, dia 18 de agosto a dia 22 de agosto de 2025. Então, o estudante que ele conseguiu chegar, né, o estudante que ele venceu a etapa estadual, ele vai ter como prêmio essa vivência dentro do Senado. Então, ele terá essa semana acompanhado pelo seu responsável e acompanhado pelo professor, que ele é o orientador desse grupo. Então, esse vídeo aqui foi para apresentar a estrutura do concurso. O próximo vídeo que eu vou gravar vai ser sobre o tema. Então, a gente vai aqui trabalhar o tema, o que é as questões climáticas, né? No caso, as calamidades climáticas que vêm sendo provocadas. Então, aqui, deixo a todos vocês que me acompanharam até aqui nesse vídeo de orientação. Espero que vocês se motivem para participar, que é de suma importância essa participação, e que todos, né, possam colaborar para que as urgências climáticas sejam atendidas. Muito obrigado e até a próxima, meus queridos. Vamos participar desse concurso que é muito importante.